Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o melanoma e tudo o que envolve essa doença. Eu sou Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. O melanoma não é o tumor de pele mais frequente, inclusive ele representa 5% dos cânceres de pele, sendo os mais comuns os carcinomas, carcinoma basocelular e espinocelular. Porém, o melanoma é o câncer com maior probabilidade de dar metástases e causar a morte de um paciente. Por isso, é um dos cânceres que a gente mais se preocupa desse tecido que é a pele. O melanoma, na maior parte dos casos, felizmente é diagnosticado na sua forma inicial. Isso depende muito do paciente ter um segmento adequado com seu dermatologista e de ir ao dermatologista se qualquer lesão suspeita na pele for identificada, seja por ele, seja por alguém. Aliás, é muito comum que a gente veja outros profissionais, como barbeiros, cabeleireiros, identificando uma lesão de pele e enviando o paciente ao dermatologista. O principal fator de risco para o câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, é a exposição ao sol. Mas junto com isso, existe o tipo de pele da pessoa. Então, uma pessoa que tem a pele muito clara, o olho claro, que fique muito vermelho quando toma o sol em vez de bronzeado, e que tome muito sol, e principalmente aquele sol intermitente do verão, né? Vai no verão para a praia, se bronzeia, fica vermelho, descasca. Esse é o principal fator de risco para melanoma. Por outro lado, existe aquela exposição crônica ao sol, aquela pessoa que todo dia está se expondo ao sol por causa do seu trabalho ou por atividades de lazer sem a proteção adequada, mesmo que seja o sol de inverno que não queima, mas que causa envelhecimento e estresse oxidativo na pele. Então a gente tem que se proteger o ano inteiro, porque todos os tipos de radiação ultravioleta podem aumentar o risco de câncer de pele, melanoma e não melanoma. Então, em algumas pessoas muito branquinhas, que tomam mais sol, que têm muitos névoos, muitas pintas, essas pessoas têm que ir ao dermatologista com frequência, pelo menos 2 vezes no ano, para diagnosticar um tumor mais cedo. Se o dermatologista encontra, a chance do melanoma ser mais superficial é mais alta do que se é uma pinta que o paciente percebeu e foi ao médico. Uma vez que essa pinta é identificada, ela é removida no que chamamos de biópsia excisional, tira toda aquela pinta e se analisa no microscópio. Se confirma no melanoma, nós temos que fazer uma ampliação das margens desse melanoma, e quem faz isso é o cirurgião oncológico ou o cirurgião plástico. Em alguns casos, dependendo da espessura do tumor, que a gente chama de índice de Breslow, a gente precisa complementar a ampliação de margens com a biópsia do linfonodo sentinela, que seria o primeiro linfonodo, também conhecido como gânglio, que captaria um contraste. Então você, na hora da cirurgia, injeta um contraste e identifica o primeiro gânglio que captou esse contraste. Por exemplo, no braço vai ser na axila, na região de cabeça e pescoço pode ser na região de pescoço. E aí você remove apenas aquele gânglio marcado. E se esse gânglio não tem câncer, provavelmente, com altíssima probabilidade, não vamos encontrar câncer em nenhum outro e não precisa fazer a dissecção completa daqueles gânglios. Uma vez que você tem o linfonodo positivo, ou se você tem um tumor muito profundo, com um índice de Breslow acima de 4 milímetros, o risco de recidiva passa a ser mais alto, podendo chegar até 70%, 80%, com metástases à distância. Então, nesses casos, a gente sempre discute com o paciente um tratamento preventivo depois da cirurgia, que é o tratamento ou com imunoterapia, que pode ser para todos os pacientes, ou com terapia alvo dirigida contra a mutação no BRAF, que acomete cerca de metade dos pacientes. Então a gente sempre pesquisa a mutação do BRAF para aqueles tumores que têm gânglios positivos, para ver se ele é elegível ao tratamento alvo dirigido preventivo. Se tem tumores muito grandes, muito volumosos nos linfonodos antes de uma cirurgia, às vezes a gente discute a imunoterapia antes da cirurgia e não depois, porque ela consegue diminuir aqueles tumores e às vezes até eliminá-los por completo. Isso acontece em cerca de 60% dos casos. E aí a cirurgia fica bem menor para o paciente e as chances de cura maior quando você dá a imunoterapia mais cedo. Para aqueles casos onde a doença já é avançada, ou seja, estágio 4, quando temos metástases em outros órgãos, o tratamento é sempre com remédio. E aí entra essa mesma máxima. A imunoterapia serve para todos os pacientes e o tratamento alvo dirigido contra a BRAF apenas naqueles 50% que vão ter a mutação do BRAF, que deve ser pesquisado. Nós vamos fazer a imunoterapia por um tempo que não é definido, que depende de qual foi a melhor resposta do paciente. Mas em alguns casos, que podem chegar até 40%, 50%, com doença metastática, a gente pode ter uma sobrevida de longo prazo. Em muitos casos, a gente cura. Então é muito importante que o diagnóstico seja muito rápido
para que o tratamento seja iniciado enquanto o paciente está saudável, porque a doença pode evoluir muito rápido e o paciente perder a sua performance, e isso pode atrapalhar o seu sistema imune. Então, quando a gente fala de imunoterapia para o melanoma, não é só dar o remédio, é otimizar todo o paciente no que envolve atividade física, alimentação, sono, controle de estresse e ansiedade, tudo que a gente possa fazer para que o sistema imune daquele paciente funcione melhor e dê mais chance para que a imunoterapia ajude no tratamento do seu câncer. Existem alguns melanomas de locais menos comuns, como melanomas de mucosa, melanomas do olho, melanomas que nascem em áreas que não são expostas ao sol, por exemplo, na sola do pé ou debaixo das unhas, que são melanomas mais agressivos e que não respondem tão bem à imunoterapia. E nesses casos, às vezes a gente tem que pesquisar a mutação em outros genes, particularmente um gene chamado KIT. Nesses casos, a gente precisa ter muito cuidado no seu manejo para que ele seja adequado, e às vezes nós temos que utilizar alguns tratamentos que ainda não estão contemplados na bula dos remédios, que é o que chamamos de tratamento off-label, cujos dados preliminares são positivos, mas ainda não tem os grandes estudos confirmatórios. São melanomas difíceis de serem tratados, raros, e que a gente se lança a mão de tratamentos não convencionais. A definição da estratégia sempre passa por uma avaliação mais completa, que depende de como o paciente está clinicamente, quão agressivo o tratamento precisa ser por causa da doença e quão agressivo o tratamento pode ser, baseado no quanto que o paciente tem de capacidade de tolerá-lo. E numa decisão que é sempre compartilhada com o paciente, baseado nos riscos e benefícios. Cada caso é um caso diferente. Se essas informações foram úteis para você, eu convido vocês a compartilhar esse vídeo, assinar o nosso canal e dar um like no vídeo. Assistam o conteúdo sobre imunoterapia, que fala um pouquinho mais sobre isso que a gente falou, só que em detalhes dessa modalidade de tratamento. E lembrar a todos que cada caso é um caso, e essas informações são de forma genérica. Mas se você precisa de alguma ajuda mais especializada, pode encontrar os nossos contatos da equipe no nosso site. Obrigado.